Olá, graça e paz, seja bem-vindo ao canal da Igreja do Sétimo Dia Movimento do Advento. Eu sou a Mariana e esse é o irmão Igor Julião. Nós estamos aqui para juntos estudarmos a lição dessa semana, que será recapitulada no dia 31 de julho, sábado, dia 31 de julho. E essa semana a lição tem como título Os Desígnios de Deus para com o seu povo. É muito bom te ver aqui mais uma vez para nós aprendermos um pouco mais do nosso Deus e da sua vontade para cada um de nós. O texto básico dessa semana, para nós iniciarmos o estudo, se encontra em Levítico 20 e 26, e diz assim: E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Irmã Mariana Oliveira, demais ouvintes do canal da Igreja do Sétimo Dia, Movimento do Advento, mais uma vez agradecemos pela companhia, agradecemos pelo acompanhamento das lições da Escola Sabatina e que esta possa vir e trazer a cada um de nós uma edificação para que nós possamos assim estar habilitados a morar nas cortes celestiais. Amém? O texto de Levítico, capítulo 20, verso 26, se lido apressadamente, irmã Mariana Oliveira, ele pode parecer que Deus está fazendo distinção de pessoas, que ele está isolando o povo judeu, o povo hebreu ali naquela ocasião, e que ele está fazendo com que as outras nações, pareçam que elas não têm o mérito de estar na presença de Deus. Ou importância para ele, né? Parece que não é tão importante para Deus, mas isso eu falei no início da minha fala, lido apressadamente. E como nós entendemos, e é uma máxima entre o mundo religioso, entre os eruditos e os teólogos, que um texto fora do seu contexto é um pretexto para uma heresia. Então nós vamos ver que na verdade não é nada disso. No decorrer desta lição nós vamos aprender que na verdade a vontade de Deus é salvar a todos, independente de que nação você seja, independente da sua cultura, independente até mesmo da sua religião. A vontade de Deus é te salvar. Amém? Então, aqui no texto de Levítico, capítulo 20, verso 26, e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separarei dos povos para serdes meus, é separar justamente dos maus hábitos, dos maus costumes, da idolatria, de tudo aquilo em que as nações que circuncidavam ali a Israel, que elas tinham essas práticas. Ela tinha a prática politeísta, no entanto, Deus ensinava para o seu povo a prática monoteísta, ou seja, a crença em um único Deus. Então, esta era a separação e não uma distinção e não acepção de pessoas, porque isso Deus não faz. Então, no decorrer dessa lição, nós vamos ver quais os desígnios de Deus para o seu povo. Que povo? Todos nós, judeus ou gentios, todos nós, romanos ou gregos, ricos ou pobres, não importa. Irmãos, como diz lá em Apocalipse, Deus, ele veio para todas as nações, tribos e línguas. Amém? Amém. Então, exatamente, nós vamos, no decorrer dessa lição, aprender um pouco mais sobre a vontade de Deus, os desígnios dele para a nossa vida. Então, essa é uma lição também muito importante de ser vista, estudada e guardada também no coração. Amém. A primeira questão do domingo 25 de julho nos diz: que fez Deus a Israel para que pudessem receber sua palavra? Em Isaías 52:11 nós lemos: Retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor. No texto que se encontra no livro Segundo Testemunhos Seletos, na página 364, nós encontramos: Deus queria separar seu povo do mundo e prepará-lo para receber sua palavra. Do Egito, conduziu-o ao Monte Sinai, onde lhe revelou sua glória. Aqui, nada havia que pudesse desviar seu espírito de Deus, e enquanto o povo levantava os olhos para os elevados cimos que se erguiam para o céu, podia compreender a sua nulidade em face do grande Criador. Ao lado desses rochedos que nada podia
mover, exceto a vontade divina, o Senhor se comunicou com o homem. Então, o que fez Deus a Israel para que eles pudessem receber a sua palavra, irmão Igor? Exatamente, irmã Mariana, como nós vimos no texto de Levítico capítulo 20, verso 26, e também no texto de Isaías capítulo 52, verso 11, Deus ele precisava separar o seu povo das práticas errôneas que as nações idólatras faziam. Ele precisava tirar desta influência pecaminosa, essa influência que desagradara ao próprio Deus. Então, Deus ele trabalha de uma forma muito didática. Ele não vai colocar sobre o seu povo um jugo pesado que eles não possam carregar. Então, o que é que ele faz? Ele separa o povo daquele estilo de vida em que eles viviam. E agora ele começa, depois de separar o povo, ele começa a trazer os seus ensinamentos. E fazendo agora um parâmetro entre os acontecimentos do passado, com o povo do passado, isso falando da vida de escravos que eles viviam, tanto no Egito como em Babilônia. No Egito, quando nós lemos aqui, quando nós vemos ali em Êxodo, quando nós vemos ali no livro de Levítico, no Pentateuco em si, e também quando nós vamos olhar para os profetas maiores, que falam também do contexto escravagista que vivia quando era dominado pelo Império Babilônico. Então, tanto em uma situação quanto em outra, o desejo de Deus era com que o povo não se envolvesse com as idolatrias do povo ao qual eles eram escravos. Então, o que fez Deus a Israel para que pudessem receber a sua palavra? Primeiro, ele prepararia esse povo, afastando eles da idolatria, para que eles agora pudessem estar aptos para receber a sua palavra. Sim, exatamente. É interessante nós voltarmos um pouquinho, né, na história e nós lembrarmos da promessa e das palavras que Deus dirigia a Abraão, né, desde Abraão, a Isaac e Jacó também, quando ele dizia que nos filhos e na geração de Abraão, né, seria bendita todas as famílias da terra. Todas as nações. Que os filhos dele iria povoar toda a terra, né, iria atingir toda a terra, e na sua descendência seria bendita todas as famílias da terra. Então, o desejo de Deus era entregar a vontade dele, né, a lei dele ao povo hebreu, e o povo hebreu, transformados por essa lei, pudesse também levar essa lei e a vontade divina, né, que é a vontade divina, a todas as nações. Então, Deus, vendo a situação em que os hebreus estavam envolvidos, depois de muitos e muitos anos ali no Egito, Deus desejava assim cumprir os seus propósitos, né? Levar eles, separar eles, preparar eles também, para que assim eles pudessem ser capacitados para fazer a obra que Deus tinha prometido a eles desde Abraão. Então, o que Deus fez a Israel para que pudessem receber a sua palavra? A resposta da primeira questão está logo no comecinho, onde fala que Deus separou o seu povo do mundo para que assim eles pudessem ser preparados para receber a sua palavra. Amém. Louvado seja Deus, e vale salientar que a intenção de Deus nunca foi tornar o seu povo individualista. Não era isso. Nós precisamos compreender bem essas questões, porque nós poderíamos incorrer num erro gravíssimo de achar que aquele a quem aceita Jesus Cristo como seu Salvador, aquele a quem tem de posse o conhecimento da palavra de Deus, que ele é uma exclusividade, né? Que ele seria ali taxado como sendo diferente dos outros no sentido de salvação. E não é. Então, Deus ele separava o povo, mas ele separava sempre o povo, não exatamente do povo, né? Se é que dá para entender esse jogo de palavras. Ele não separava exatamente o povo do povo, ele separava o povo da idolatria que se cometia, das práticas pagãs, de tudo quanto não condizia com a vontade do Senhor nosso Deus, Jeová. Amém? Que fique bem claro, para nós podermos partir para a segunda questão. Isso. A segunda questão: para que Deus possa revelar seus desígnios a seu povo, que é necessário fazer? Tito 2,
e versículo 14 nos diz: o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Ainda no texto de 2 Testemunhos Seletos, na página 365 agora, nós lemos: é o propósito de Deus tornar patentes, por meio de seu povo, os princípios de seu reino. Mas para que pela sua conduta e caráter este possa revelar esses princípios, o Senhor deseja separá-los dos costumes, hábitos e práticas do mundo. Procura aproximá-lo de si para que lhe possa dar a conhecer sua vontade. Então, nós vimos na questão anterior o que Deus fez, com Israel para que eles pudessem receber a sua palavra. Agora, nos nossos dias, nós vamos ver o que é necessário ser feito para que Deus possa revelar os seus desígnios a seu povo na atualidade, irmão Igor? Então, eu acabei dando um spoiler da segunda questão, acabei dando uma adiantada aí na segunda questão, mas justamente nós vamos entender a sequência que Deus trabalha. Então, fazendo a analogia entre o período escravagista e o período atual, nós somos escravos do pecado. Essa é a realidade. Nós somos escravos do pecado, nós padecemos a vontade do pecado. Nós fazemos aquilo que não queremos por causa da lei do pecado. Então, dentro desse contexto, o que precisa, para Deus revelar os seus desígnios ao seu povo, o que era necessário fazer? Era justamente, primeiro, ele começa fazendo uma separação. Ele começa tirando o povo da escravidão do Egito, tirando o povo da escravidão de Babilônia, e assim ele faz conosco hoje. Ele nos tira da escravidão do pecado, ele nos tira da escravidão do mundo, para que nós possamos agora ser preparados. Depois que nós somos retirados do mundo, ou seja, que nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador e confessamos o seu nome, passamos a viver agora em uma vida de comunhão com a vontade de Cristo, que passa a ser agora o nosso Senhor, o nosso dono, o nosso guia, fazendo então a vontade do nosso Senhor, depois dessa separação do mundo, depois da separação da escravidão, ele agora para que nós possamos ter posse da sua vontade e dos seus desígnios, ele agora vai fazer uma obra de restauração. Ele vai fazer uma espécie de desintoxicação. Então Deus vai nos limpar e nos purificar dos nossos maus hábitos que nós adquirimos no mundo. Ele vai, por meio da sua palavra, nos ensinar agora a sua vontade para que nós venhamos a andar nela, e os nossos maus costumes e as práticas errôneas que nós trazemos do mundo quando nós entramos para a vida religiosa. Então, para que Deus possa revelar seus desígnios a seu povo, o que é necessário fazer? É necessário que nós venhamos a abandonar os nossos maus hábitos, os nossos maus costumes, que nós venhamos a abandonar as nossas práticas errôneas que não são condizentes com a vontade do nosso Senhor. Tudo que nós aprendemos a vida inteira no mundo de pecado, agora nós temos que desaprender, nós temos que esvaziar-se e agora nos preencher da vontade de Deus. Amém. Então, muito bom nós sabermos qual é a vontade de Deus para nós, O Deus a quem nós amamos e servimos. Na questão de terça-feira, dia 27/7, terceira questão, nós lemos: qual a condição para ser admitidos na família do Senhor? Em 2 Coríntios 6:17, nós lemos: por isso, saí do meio dele e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. No livro Fundamentos de Educação Cristã, na página 481, nós lemos: a condição para ser admitido na família do Senhor é sair do mundo, separando-se de todas as suas influências contaminadoras. O povo de Deus não deve ter ligação alguma com a idolatria em qualquer de suas formas. Eles devem atingir uma norma mais elevada. Devemos separar-nos do mundo, e então Deus declara: eu vos receberei como membros de minha família real, filhos do Celeste Rei. Como crentes, na verdade, devemos ser diferentes na prática do pecado e dos pecadores. Nossa cidadania está no céu. Amém. Então, o Senhor nos convida a fazer parte da família celestial, a sermos filhos do Celeste Rei. Mas qual a condição para sermos admitidos nessa família?
irmã Mariana Oliveira, nós vamos observar, olhando para os textos inspirados, nós vamos perceber que nos é feito um convite. Que convite é este que nós recebemos? O convite de fazer parte da família real, de fazer parte da realeza, de morar dentro dos palácios celestiais, de morar dentro da corte celestial. Ou seja, não são todas as pessoas que podem estar dentro da atmosfera do Rei de todo o universo. Então, para que isso aconteça, é necessário que haja uma habilitação apropriada para que os filhos de Deus estejam nesta condição. Então, veja só, quando a pergunta número 3 nos traz a seguinte interrogação: qual a condição para ser admitidos na família do Senhor? Essa é uma pergunta que vem sendo feita de longa data. É a mesma pergunta do jovem rico, por exemplo. Senhor, que faço eu para herdar o reino? É a mesma pergunta. E Jesus respondeu taxativamente naquela ocasião: guarda os meus mandamentos. Ou seja, a condição sempre é a mesma, irmãos. Ouvintes da palavra de Deus. A condição é a obediência. Se você tem o desejo de morar no céu, a condição para a realização do teu desejo é a obediência. E obediência a quê? A quem nós devemos obedecer? Ou a quem nós devemos obedecer? A condição para ser admitido na família do Senhor, primeiro é sair do mundo, separando-se de todas as suas influências contaminadoras. Então veja só, para que você venha obedecer à vontade de Deus, você tem que deixar de obedecer à vontade do mundo. A palavra de Deus diz que aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Diz que o mundo jaz do maligno. Então, se você tem inclinação para os elementos mundanos, não é Deus o seu Senhor. O inimigo de Deus é o seu Senhor, é o seu dono. Então, o que Deus pede? Você pode servir a dois senhores? De modo nenhum. Ou você vai agradar um e desagradar o outro. É assim que está escrito na palavra de Deus. Então, o que Jesus nos pede é que nós venhamos a sair do mundo, ou seja, sair do poderio satânico, sair da influência satânica que o mundo traz sobre nós, para que agora sim ele apresente para cada um de nós a sua vontade e nós venhamos a viver por meio da vontade do nosso Senhor. Por isso o texto diz assim: o povo de Deus não deve ter ligação alguma com a idolatria em qualquer de suas formas. Irmãos, idolatria não é apenas a adoração a imagens e esculturas. Não é apenas a adoração a imagens e esculturas. Há uma infinidade de idolatrias que muitas vezes nós praticamos e não sabemos, é ou não é, irmã Mariana? Exatamente. Ou seja, se a palavra apenas inspirada traz a idolatria nas suas muitas formas, é porque não existe uma só forma. Nós vamos ver na palavra de Deus que você não pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, o Deus do dinheiro. Uma idolatria, idolatrar a riqueza, idolatrar o dinheiro, colocar o dinheiro acima de Deus. A palavra de Deus também vai nos dizer que nós adoramos o nosso próprio ventre. Ou seja, essa passagem bíblica pode ser utilizada tanto no princípio da temperança como no princípio do egocentrismo, onde nós olhamos para o nosso próprio eu e não submetemos a nossa vontade à vontade de Deus. Então há um leque muito grande de possibilidades de idolatria. Então, o povo de Deus, ele não pode estar arraigado em nenhum tipo de idolatria, em nenhuma forma de idolatria. Então Deus declara: eu vos receberei como membros da família real. Como? Por meio da separação, por meio do esvaziamento do mundo. Agora, pelo distanciamento de qualquer forma de idolatria, então Deus agora passa a lhe receber. Como crentes, na verdade, devemos ser diferentes na prática do pecado e dos pecadores. Nós não devemos ter o pecado como uma condição de vida. Nós não devemos ter o pecado como sendo aquilo que permeia a nossa existência. Nós somos pecadores, mas não devemos fazer do pecado um estilo de vida. Exatamente. Então, que privilégio nós temos em ser adotados não por qualquer pessoa, mas pelo Rei
pelo Criador de todo o universo, de ser chamados de seus filhos. Então, é que possamos andar de acordo com isso, né? O textinho logo no final fala: nossa cidadania está no céu. Aleluia. Então, que nós possamos lembrar de onde é a nossa cidadania e viver de acordo com ela, não com práticas mundanas, não com práticas idólatras, mas com a obediência unicamente a Deus. Glória a Deus. A questão 4 nos pergunta: como Deus conduziu o seu povo fora do Egito e qual era a condição para tomá-los para si? Em Salmos 78, no versículo 13 e 14, nós lemos: dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou por uma nuvem e toda a noite por uma luz de fogo. Em Mensagens Escolhidas, no volume 2 e a página 412, nós lemos: o Senhor tirou seu povo do Egito de maneira vitoriosa. Ele os conduziu pelo deserto a fim de prová-los e experimentá-los. Manifestou repetidamente seu maravilhoso poder em seus livramentos dos inimigos. Prometeu tomá-los para si como seu particular tesouro, caso obedecessem a sua voz e guardassem seus mandamentos. Então, como Deus conduziu o seu povo e de que forma Deus conduziu o seu povo fora do Egito? E qual era a condição para que eles fossem tomados para Deus? Nós temos na questão de número 4 uma dupla interrogação. É 2 em 1. A questão de número 4, a questão de quarta-feira, dia 28/7. Veja bem, primeiro, vamos por partes. Como Deus conduziu o seu povo para fora do Egito? Não poderia ser de outra forma a não ser pela apresentação do seu poder, da sua autoridade, da sua majestade. Deus ele não poderia se apresentar diante de uma nação que escarnecia, diante de uma nação que humilhava o seu povo, como nós vimos na semana passada, na presença aqui da irmã Maria José e da irmã Ingrid Mariana, que deram sua participação especial na lição da Escola Sabatina da semana passada. Quem não viu, eu convido a vocês a olharem lá, esse conteúdo está muito bom. Então nós vimos ali, irmã Mariana Oliveira, que na lição de número 4, o povo egípcio, eles enalteciam os deuses deles, ou seja, todo aquele panteísmo que existia na sua forma de adoração, né? Então eles traziam para si a glória e para seus deuses do povo hebreu viver escravo na sua nação. E o fato deles, eles mesmos eram uma nação de poder aquisitivo elevado e também um elevado conhecimento na ciência, e olhava para o povo hebreu, aquele povo humilde, aquele povo pobre, aquele povo escravizado e torturado pelas suas mãos, e o que é que eles faziam? Eles escarneciam, diziam: como esse Deus, ele pode ser um Deus poderoso e forte, como vocês podem adorar esse Deus que permite vocês estarem nesta condição? Então Deus, quando ele conduziu o povo para fora do Egito, não poderia ser de outra forma. Ele se mostrou realmente como um Deus, criador dos céus e da terra, criador inclusive do homem, que é pó, que é cinza, é o barro que sobrou, como diz num hino cantado por um cantor cristão. Então veja, irmã Mariana e demais ouvintes, a palavra de Deus nos mostra que Deus ele dividiu o mar. Você não encontra em nenhuma mitologia, em nenhum ato extraordinário dos deuses pagãos, uma veracidade de poder como foi demonstrado pelo poder de Deus e escrito pela mão de seus servos. Deus ele fez separar o mar e fez com que o seu povo caminhasse a pés enxutos. Deus conduziu esse povo pelo deserto e diz que uma nuvem o cobria durante o dia e que uma coluna de fogo os acompanhava durante a noite. Então isso é demonstração de poder. Foi assim que Deus ele conduziu o povo para fora do Egito. Ele conduziu o povo de forma vitoriosa. O povo ele foi escravo, mas ele saiu desse período de escravidão vitorioso.
Ele saiu desse período de escravidão regozijando pelo seu Deus os ter tirado de lá. Então o povo não saiu humilhado, o povo não saiu derrotado, o povo não saiu da escravidão do Egito na condição em que eles entraram. Não, eles saíram de lá exaltados pelo Deus, o Criador dos céus e da terra. Então, como eu dizia outrora, a questão 4 ela traz uma pergunta dupla, né? Ela traz aí uma dupla interrogação. A primeira, como eu já explanei, que como Deus conduziu o seu povo para fora do Egito com mão forte, e a segunda que diz qual era a condição, irmã Mariana, para tomá-los para si. Tomar a quem? O povo, para ser seu. Qual era essa condição? E diz aqui, no texto que a irmã leu, no Mensagens Escolhidas, volume 2, página 412, que diz: prometeu tomá-los para si, como seu particular tesouro, caso obedecessem a sua voz. Então, para que Deus pudesse tomar aquele povo para si, fazer um povo peculiar, separado, santo e de boas obras, era necessário a condição da obediência. Ou seja, não era de qualquer jeito, prezados ouvintes. Então, nós nos enganamos quando interpretamos mal a palavra de Deus, de que nós servimos a Deus segundo as nossas conveniências, segundo as nossas vontades e os nossos desejos. Não, os nossos desejos passam a ser agora os desejos de Deus. Então, para que nós venhamos a ter uma vida religiosa que agrade a Deus, aprazível ao Senhor, nós necessitamos e devemos ter também isto como uma obrigação na nossa vida cristã, é a questão da obediência. Obedecer a quê agora? Existe essa pergunta que tanto traz complicações no mundo religioso. Obedecer a quê? Para que você venha a obedecer, você tem que obedecer a algo. Não tem como você ser obediente a nada. Não. Quando Adão caiu, foi dado a ele a condição de obediência que ele não comesse do fruto proibido. Assim, Deus traz para nós vários preceitos, estatutos e juízos. Então nós precisamos entender quais são os estatutos, quais são os preceitos, quais são os juízos que Deus tem para cada um de nós, porque a palavra de Deus nos ensina: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ou seja, não basta ter sua força, ou seja, não basta só ter vontade de servir a Deus. De toda a tua alma, não basta só ter entrega, tem que ter entrega também, mas também tem que entender, e de todo o teu entendimento. Então nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para que sejamos obedientes a ela. Amém? Exatamente. Passando agora para a questão de número 5, a questão de quinta-feira, dia 29/7, onde traz o seguinte questionamento: depois de os tirar do Egito, de que maneira revelou sua vontade ao povo de Israel? E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Romanos capítulo 7, versículo 12. Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu monte santo, pois o Senhor nosso Deus é santo. Salmos 99, verso 9. E para que sua palavra lhes ficasse clara e distintamente gravada no Espírito, proclamou sua lei, que tinha dado no Éden e era o transcrito de seu caráter. Em meio de trovões e relâmpagos, com terrível majestade, essas palavras foram escritas sobre tábuas de pedra pelo dedo de Deus. Deste modo, a vontade divina foi revelada a um povo que fora chamado a dar a conhecer a todas as nações, tribos e línguas, os princípios de seu governo no céu e na terra. Irmã Mariana Oliveira, esse texto encontra-se no livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 364. Mariana Oliveira, depois que Deus tirou o seu povo do Egito com mão forte, com demonstração de poder, ele precisava agora revelar a sua vontade. Como Deus fez isso?
Então, muito interessante, né? Nós já estudamos e vimos que Deus desejava demonstrar a sua vontade e revelar a palavra dele ao povo hebreu, para que assim esse povo pudesse ser capacitado, né? Pudesse ser transformado e capacitado para levar essa mensagem a outros e assim se cumprir a promessa de que na família de Abraão seria bendito todas as famílias da terra. Então, o desejo de Deus era que o povo recebesse a sua palavra e esse mesmo povo transmitisse essa luz e essas mensagens a outras pessoas. Então, mas de que forma Deus revelou a sua vontade, né? De que forma Deus revelou a sua palavra? Deus, ele revelou a sua vontade através da lei dele, através da sua lei, que, como nós estudamos e já conversamos muitas outras vezes, né, nas lições anteriores, Deus, ele revelou a sua palavra ao povo, né? Revelou a sua lei, que é nada mais, nada menos do que a transcrição do caráter do próprio Deus, né? Do Deus a quem nós servimos. Então, essa lei, onde os princípios, onde a essência é o caráter do próprio Deus, foi revelada ao povo hebreu para que assim eles pudessem saber e ter o entendimento da vontade de Deus, né? De como Deus queria que eles agissem, de como Deus queria que eles tivessem realmente a sua vida, né, o seu cotidiano, enfim, para que assim eles pudessem ser moldados, capacitados e assim outras nações pudessem ver através dele o amor de Deus, a santidade de Deus também e a justiça de Deus. Então, através do procedimento de Israel, todas as nações poderiam conhecer o Deus vivo a quem eles serviam e a quem eles obedeciam. Então, a resposta para a questão número 5, que nos pergunta: depois de os tirar do Egito, de que maneira revelou sua vontade ao povo de Israel? Revelou através da sua lei, os mandamentos, né, que foram transcritos nas tábuas de pedra, escritas pelo dedo do próprio Deus e foi entregue a Moisés. Foi apenas transcrito, né, como nós conhecemos e já aprendemos nas questões anteriores. Foi apenas transcrito, porque os mandamentos, os princípios, eles já existiam desde o Éden. E é algo muito interessante, como nós lemos no texto que se encontra no Testemunhos Seletos, volume 2, na página 364, esses princípios, eles já existiam desde o Éden. Já existiam muito antes, na verdade, do Éden, né? Porque eles são o princípio e a essência do próprio Deus. A lei, ela fala do amor e da justiça de Deus, que é a essência do caráter de Deus. Então, assim como Deus é eterno, e já foi comentado, mesmo nessa lição, assim como Deus é eterno, se a sua lei é a essência do seu caráter, a lei também é eterna. Então, essa lei eterna, ela foi apenas transcrita nas tábuas de pedra, para que assim o povo hebreu pudesse conhecer a vontade de Deus e pudesse obedecê-lo fielmente, com consciência. Deus apresentou ali a sua lei imutável, como é o título da nossa lição, a lição da escola sabatina, a imutável lei de Deus. Ele apresentou aquele povo para que eles pudessem compreender melhor a sua vontade. E como a irmã Mariana Oliveira já comentou, o princípio sempre existiu. Quando perguntado a Jesus qual o grande mandamento, então o grande mandamento que Jesus Cristo revelou foi: amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua força. Eu quero insistir mais uma vez nesse texto, não correndo no erro ou no risco de ser redundante, mas para que fique realmente entendido. Quando Jesus ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus e amarás ao teu próximo como a ti mesmo, esse é o princípio base da lei de Deus. Esse princípio, ele tanto é vigente no céu, como ele foi vigente no Éden, como ele foi vigente quando Deus entregou as tábuas de pedra, como ele é vigente hoje. E como será para todos sempre. Para todos sempre, amém? Então, essa é a ideia da lição, de que nós venhamos a entender que a lei de Deus é imutável. Se você não assistiu os vídeos anteriores que nós falamos da imutável lei de Deus, desde a lição de número 1, desse semestre que nós estamos estudando, a lição da escola sabatina, a lição de número 1, a lição de número 2, nós falamos ali abertamente e claramente da imutabilidade da lei de Deus e desde quando ela surgiu
e até quando ela continuará em vigor. Então, eu convido a você a olhar os vídeos que estão disponibilizados no canal da nossa igreja, no YouTube, para que você possa assim ter a compreensão mais abrangente de tudo que nós estamos conversando aqui. Amém? Amém. A sexta questão nos pergunta: que deveria ser o povo de Israel ao mundo? Em Mateus 5,14, Jesus nos fala: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. No texto de Testemunhos Seletos, volume 2, na página 366, nós encontramos: o povo de Deus deve servir de conduto para a transmissão da mais elevada influência que opera no universo. Na visão de Zacarias, as duas oliveiras que estão diante de Deus são representadas transmitindo o áureo azeite através de tubos de ouro ao vaso de azeite do santuário. Deles são providas as lâmpadas do santuário para que possam conservar-se ardentes e alumiando. Assim também dos entes ungidos que estão na presença de Deus. A plenitude de divina luz, amor e poder se comunica ao seu povo para que possa ser portador de luz, regozijo e refrigério a outras almas. Devem servir de condutos pelos quais Deus possa derramar sobre o mundo as correntes de seu infinito amor. Então, que deveria ser o povo de Israel ao mundo? Ao contrário do que eles pensaram, irmã Mariana e prezados ouvintes, que eles deveriam ser uma nação individualista. Eles não entenderam a vontade de Deus. O povo de Israel, ele não entendeu a vontade de Deus. Deus em nenhum momento gostaria que essa nação ela fosse uma nação egoísta. Não era vontade. Então o povo compreendeu errado quando eles fizeram essa divisão. É tanto que Paulo combateu muito isso, né? Em Cristo não há judeu e nem grego. Cristo revelou ali ao apóstolo Pedro pela visão do lençol de Pedro. Não é muito conhecida essa passagem bíblica, onde Jesus ali no lençol apresentou alimentos impróprios e impuros a um judeu comer, e Pedro disse, e ele disse: come, Pedro. Ele disse: Senhor, nunca comi nem toquei nada imundo, não é nada que seja impuro. Mas Deus fazia ali uma comparação com as pessoas do mundo, e depois posteriormente levou ele até Cornélio. Né, para surpresa de Pedro, depois que Pedro entendeu essa mensagem, Cornélio foi ali batizado com o Espírito Santo, e disse ele: se o Espírito já desceu sobre este, como posso lhe negar a água? Então veja que Deus depois ele tentou remendar aquilo que o povo de Israel indevidamente e impropriamente eles conduziram a mensagem do Senhor de forma errônea, achando que eles eram um povo separado na questão de serem priorizados por serem uma nação escolhida. Não era isso. Em hipótese alguma era isso. Nunca foi a vontade de Deus que a luz ficasse retida. Então, o que deveria ser o povo de Israel ao mundo? O povo de Israel deveria ser luz para o mundo. O povo de Israel deveria resplandecer a glória divina para o mundo, com a intenção de converter todos os povos, nações e língua ao único Deus, Criador dos céus e da terra. Essa deveria ser a responsabilidade do povo de Deus. Esta é a responsabilidade do povo de Deus hoje. Ou seja, Deus ele não faz acepção de pessoas, como já foi dito. Então, aquele que é portador da luz, ele deve transmitir a luz. Veja o que diz no texto de Mateus capítulo 5, verso 14. Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não tem como, nós temos que aparecer mesmo. Nós temos que brilhar a glória de Deus. Nós temos que pregar o evangelho do reino, como diz em Mateus 24. Então, irmã Mariana Oliveira e prezados ouvintes, o povo de Deus deve servir de conduto, de canal, de bênção para toda a nação, para todo o povo, para todos aqueles que são anelantes pela salvação, para todos aqueles que estão na sarjeta, para todos aqueles que estão com seus corações contritos, buscando quem os possa salvar. Nós devemos livrar da boca do leão, nós devemos livrar daquele que está bramando como um leão, buscando a quem possa tragar.
devemos sim levar a luz para os necessitados e para os contritos de coração. Essa é a obrigação do povo de Deus, essa foi a obrigação do povo de Israel, que infelizmente eles não cumpriram. Exatamente, o objetivo de Deus continua sendo o mesmo, né? O mesmo. Salvar a todos quanto queiram. O irmão Igor já deu um spoiler da 7ª questão, que nos pergunta que propósito... bem adiantado, né? Mas para terminarmos a lição de número 5, né, que tem como título os desígnios de Deus para com seu povo, nós vamos entender que propósito Deus quer realizar através de seu povo na atualidade. Então nós vimos que Deus no passado queria que Israel fosse uma bênção ao mundo, que eles fossem realmente luz às nações, né? Que as nações pudessem conhecer a Ele, a sua vontade e o seu caráter através do procedimento do povo de Israel. Mas e hoje? Qual é o propósito de Deus conosco na atualidade? Em Atos 1 e 8 nós lemos: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Desculpa, esse é o texto que se encontra em Hebreus 13 e 8. Em Atos 1 e 8 nós lemos: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Testemunhos Seletos, volume 2, página 366, nós encontramos: o propósito que Deus quer realizar por meio do seu povo hoje é o mesmo que desejou realizar por meio de Israel, quando o tirou do Egito. Pela contemplação da bondade, misericórdia, justiça e amor de Deus manifestados na Igreja, deve o mundo ter uma ideia de seu caráter, e se a lei divina for desse modo exemplificada na conduta dos que a professam, o próprio mundo reconhecerá a superioridade dos que amam, temem e servem a Deus sobre o restante da humanidade. Então, que propósito Deus quer realizar através de seu povo da atualidade, irmão Igor? Então, irmã Mariana, como eu já havia dado um spoiler, né, dessa 7ª questão, eu vou devolver a pergunta para a irmã Mariana Oliveira e não apenas dentro desse contexto. Nós já entendemos que o mesmo propósito que foi designado por Deus ao povo de Israel, a nação israelita, a nação teocrática, aquele povo que surgiu ali em meio ao deserto, em meio à escravidão egípcia, a forma como Deus conduziu aquela nação até a Canaã terrestre e deseja conduzir esta nação até a Canaã celestial. Sempre foi o propósito de Deus que esta nação e que o povo de Deus da atualidade, que eles fossem luz para o mundo. Mas, irmã Mariana, como nós retemos então a luz que nós recebemos de Deus? Como nós vamos incorrer no mesmo erro que a nação israelita do passado sofreu? O que nós devemos fazer hoje para que não venhamos a entrar na mesma falta, na mesma falha que entrou a nação israelita no passado? O irmão me fez uma dupla pergunta, no caso. O que nós devemos fazer para não incorrer no mesmo erro? Primeiramente, observar o exemplo do passado para não cair no mesmo erro. E entender que, por Cristo nos ter convidado e nos chamado para fazer parte do seu povo, isso não nos faz melhores, pelo contrário, deve nos impulsionar a levar essa mensagem a outros e nos levar a ter a vontade de ver outros livres e salvos, assim como nós temos a oportunidade de ser hoje. Então, nós não devemos incorrer no mesmo erro. Se nós somos luz, nós devemos brilhar. Essa é a função de uma luz. Se nós não brilharmos, nós estaremos nos negando a cumprir a única função que nos é dada, a única função da nossa existência, que é brilhar e glorificar o nome do nosso Deus. E o que nós devemos fazer para que essa luz brilhe é brilhar através do nosso procedimento, é primeiramente conhecer qual é a vontade de Deus, para que nós brilhemos. O que é que precisa ser feito para se brilhar? É ser diferente do mundo, é não andar nos mesmos costumes, como nós vimos no início da lição, separar dos costumes da idolatria e de tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, para agradar a Deus, nós precisamos conhecer a vontade dele.
e dessa forma conhecer a sua lei, que é a sua vontade. Então nós saberemos aquilo que precisa ser feito para que o agrade e o que precisa ser deixado de fazer e o que não pode ser feito para que não o desagrade, né? Então nós precisamos conhecer, entender a sua lei. Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado, irmã Mariana Oliveira. Que vocês possam ter se sentido abençoados com essa lição, que a nossa luz possa brilhar, que a glória de Cristo resplandeça em todos aqueles quanto recebeu esta luz, e que nós venhamos assim, unidos como um povo santo, separado para boas obras, uma nação sacerdotal e real, possamos assim, na manhã da ressurreição, todos nos encontrar nas cortes celestiais. Amém? Se você gostou desse conteúdo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, é muito importante para nós sabermos se o que nós estamos fazendo aqui, se o conteúdo apresentado está lhe agradando. Não deixe de comentar. Acima de tudo, compartilhe para que esta luz possa brilhar em outros corações. Mande este conteúdo para os seus vizinhos, para os seus familiares, para os seus amigos. Não deixe essa luz retida. Lembre-se da palavra de Deus, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E que nós venhamos assim, pela graça divina, nos preparar e nos capacitar para aquele grande dia da volta de Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito obrigado pela sua presença, que você possa vir assim, sentir-se edificado e abençoado. Amém? Deus seja louvado. Amém, muito obrigada. Glória a Deus.